Três informações sobre negociações ou possíveis negócios do Fluminense. Fluminense monitora jogador uruguaio, mas não tem negociação. E clube goiano demonstra interesse em dois atletas do Fluminense. Já vai deixando o seu like, a maioria das pessoas não deixa o like, então deixa o seu like, ative as notificações e fique comigo até o final que eu vou te informar das últimas do Fluminense. Vamos lá, vamos começar. Esse vídeo vai ser curto, já vou avisando logo. Vai ser um vídeo bem rápido, focado nas últimas informações do Fluminense. Eu quero começar falando sobre o Paulo Baia. Saiu uma informação lá em Goiás de que o Atlético Goianiense teria interesse em contratar esse jogador. Paulo Baia foi contratado nessa temporada pelo Fluminense, no início do ano. Empréstimo junto ao Primavera de São Paulo. Ele disputou a última Série B pelo Goiás. A gente lembra bem o caminho do Paulo Baia até chegar ao Fluminense. E aí, o nosso repórter, isso foi uma informação que a Central Fluminense foi buscar e publicou, tanto no site, tanto nas nossas redes sociais. Você que acompanha, tá ligado nas redes sociais da Central, deve ter visto. O nosso repórter Wilson Forte, ele traz que em contato com o staff do jogador, a resposta recebida foi: não existe essa possibilidade, ou seja, o Paulo Baia deverá ficar no Fluminense. Depois o GE traz a informação também de que o Atlético Goianiense tem sim interesse no Paulo Baia, mas não tem nada avançado, é um início de tratativa, de possível tratativa, mas que não tem nada concreto. Então, assim, o Wilson traz essa informação, nosso repórter da Central, e não faz o menor sentido se a gente colocar na ponta do lápis, né, e ter uma visão mercadológica do futebol. Você pode achar que o Paulo Baia não serve para o Fluminense, não é jogador para o Fluminense, eu não teria contratado, tá? Eu acho que realmente ele não tem nível para o Fluminense, foi uma contratação assim, uma aposta esquisita, a gente pode dizer assim, do Fluminense. Só que o Paulo Baia, antes do Mundial, estava tendo sequência no Fluminense, fez gol contra o Internacional, estava entrando, estava com moral, com o Renato. E, cara, ele tá jogando no Fluminense. Não faz sentido, ele veio da Série B pro Fluminense e voltar para uma equipe da Série B. Só por ele ter entrado em campo algumas vezes com a camisa do Fluminense, ter feito gols, cara, é outro Paulo Baia no mercado, né? Um cara que pode até, depois sair do Fluminense, continuar na Série A, né? Jogar num time de Série A, porque tava jogando no Fluminense, fez gol que sacramentou vitória com a camisa do Fluminense contra o Inter, fez gol na Copa do Brasil também, enfim, participou de muitos jogos do Fluminense. Então não faz sentido esse cara retornar à Série B e jogar numa equipe que, se eu não me engano, tá no meio da tabela. O Atlético Goianiense não tá bem na Série B dessa temporada. Então, confio nessa informação do Wilson, né, nosso repórter, e a tendência é que o Paulo Baia não saia do Fluminense, deve ficar até o final do contrato, porque realmente não faz sentido nenhum mercadologicamente, a não ser, né, que seja o empresário do Serna, né, que prefere voltar para uma liga inferior só para o jogador jogar. Mas enfim, o normal é realmente priorizar a maior equipe que dá maior visibilidade. Então fica essa informação. E sobre o Paulo Baia, você, torcedor tricolor, gosta, não gosta? Acha que pode ser útil ainda nessa temporada? Comente aí. E aí saiu outra informação, tá? Sobre Lelê. E essa notícia é do Globo Esporte, porque o Atlético Goianiense tem interesse nesse jogador, tem interesse no Lelê. Ele estava emprestado ao Ceará, iria jogar no Japão, só que teve o problema da FIFA, né? A FIFA não deixou o clube japonês registrar o jogador por conta dele já ter atuado nesse ano por duas equipes. E ele tá sem espaço no elenco do Fluminense
E a gente tem que lembrar aqui, né? O problema vai continuar. Sai essa notícia do interesse do Atlético Goianiense, mas a situação vai seguir a mesma, tá, gente? O Lelê já jogou 2 partidas por equipes nesse ano, né? Por mais que seja um brasileiro, ele não poderia ir por uma terceira equipe. Eu gostaria muito de saber até que ponto, né, será legal o Lelê jogar no Atlético Goianiense, porque é uma regra da FIFA. É uma regra. É uma regra. Os jogadores podem ser registrados em no máximo 3 clubes durante uma temporada. Durante esse período, o jogador só é elegível para jogar partidas oficiais por 2 clubes, né? Esse registro extrapolaria o limite, é uma regra da FIFA aqui, tá? Enfim, a equipe japonesa acreditava que a CBF não consideraria os estaduais para fins internacionais, mas considera sim, porque estadual, repito, o estadual ele dá vaga em competição nacional. Ele é uma competição, o estadual é uma competição oficial. Então não tem como, né? Só fazendo uma correção, né? No texto tá 3 clubes, são 2, tá? Eu falei aqui 3 clubes, mas são 2 clubes. Só pode jogar por 2 clubes partidas oficiais numa temporada, no ano. Então, assim, o Lelê corre o risco de ficar até o ano que vem sem jogar, né, partidas oficiais por conta dessa regra básica que nem jogador, nem empresários, nem os clubes lembraram que existe, né? E uma regra que de fato existe. Então, tem o interesse do Atlético Goianiense, mas eu acho que não vai rolar nada, tá, gente? Eu acho que não vai rolar porque continua com esse problema. Ele jogou 3 jogos pelo Fluminense e mais 9 jogos pelo Ceará em 2025. Vamos ver se pintar alguma novidade. A gente vai trazer aqui o caso Lelê para você ficar ligado. E o Lelê, gente, não tem espaço no Fluminense? Poderia ser utilizado pelo Renato? Deixa comentário. Antes da última informação, quero pedir para você deixar o like, ativar as notificações, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Nosso canal todos os dias trazendo informações do Fluminense para você, tá? E aí, eu quero mandar um abraço pra galera também, que tá sempre acompanhando. Comenta aí da onde que tá assistindo a Central, que a gente vai mandar um abraço pra você. Um abraço pro Raimundo de Padre Miguel aqui no Rio, o Rodrigo de Queluz, São Paulo, Vanderlei de Petrópolis e o Ebert de Itaguari, Goiás. Valeu demais, não deixa de deixar o like não, com o like, o comentário, comenta aí sobre essas informações, nos ajuda demais a alcançar mais tricolores e informar com credibilidade informações dos principais portais, informações nossas, né, que a gente consegue apurar como a primeira desse vídeo. Então, vem com a gente todos os dias aí, vai procurando todos os dias no YouTube que a gente tá trazendo todo dia vídeo informativo sobre o Fluminense para você. Gente, informação de jogador que o Fluminense monitora, jogador uruguaio, o jornalista Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor aí também, né? Tem um canal aqui no YouTube, trouxe atualizações sobre a situação, né? Desse suposto interesse nesse atacante, né? Segundo ele, o Pelistri, o Facundo Pelistri, jogador com passagens até no Manchester United e seleção uruguaia, não passa de mais um jogador dentro do banco de dados do Fluminense, monitorados pelo scout, né? O Fluminense tem o departamento de scout, todo clube tem o seu departamento de inteligência, um chama de centro de inteligência, outro de departamento de scout, enfim. Fato é, o Fluminense tem esse jogador monitorado, mas não apresentou proposta e nem tem um interesse concreto, aquele igual do Inestrosa, por exemplo. É um jogador que foi contratado pelo Manchester em 2020, na temporada 22-23 esteve no Alavés da Espanha, né? E o 2023-2024 foi para o Granada emprestado, em agosto de 2024 assinou em definitivo
com o Panathinaikos, tá? Na última temporada foram 4 gols e 4 assistências em 35 jogos. Tem contrato até 30 de junho de 2028. Jogador uruguaio, né? O Fluminense está cheio de jogadores uruguaios e poderia ser mais um atacante, está até com passagem de seleção uruguaia. Então tá aí essa informação, era mais uma opção de ataque aí que o Fluminense pode ir atrás. O Fluminense, depois da venda do Aras, né, tá pressionado em busca de reforços, precisa, mas eu acho que precisa de reforços de peso, de fato, jogadores que possam chegar e desempenhar um papel que o Aras tinha no Fluminense, o que será muito difícil, porque a gente tá vendo, né, que o Aras saiu, o ataque do Fluminense acabou, né? O ataque do Fluminense tem sofrido demais para fazer gols sem o nosso camisa 21, que inclusive foi apresentado lá no Wolverhampton. Mas essas eram as informações que eu queria trazer. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!